Boa tarde, gente. Eu queria estou hoje aqui para falar, perguntar se você se sente, bem como criatura de Deus, né? O que é criatura de Deus? É uma pessoa feita pelo Senhor, né? Capaz de realizar serviços, obras, que Deus criou para que nós fazemos essas histórias, né? Deus, ele não está aí se você ama ele ou não. O que Deus requer de você é que você, como criatura, venha amar ele, né? Amar e crer nele, que bem poucos crê, né? Na verdade, quando Deus criou o homem, ele não criou para sempre. O homem tem um determinado tempo que ele morre. Tem pessoas aí, hoje em dia, que relatam que o homem, depois da morte, ele vem ao mundo, né? Ou volta para o céu, fica lá no céu junto com Deus. Não pode. Mas tem filme, né? Tem relatos de pessoas, pastores, padre, bispo, né? Que relata que quando o homem morre, ele tem uma outra vida, né? Isso não podemos admitir, porque Deus não admitiu isso. Jesus não disse que você tem outra vida, né? Para começar, o próprio Deus, quando ele criou o mundo e criou o homem, né? Ele disse: façamos o homem imagem e semelhança. Então o homem já deve se sentir orgulhoso, assim de uma tal forma, por Deus escolher ele para ser uma semelhança dele, né? E quando o homem morre, quando o homem se acaba, existe um certo, tradução ali, que o homem está achando ainda que ele tem uma segunda vida. Não tem, né? Porque o próprio Deus, lá em Gênesis, ele foi lógico, né? Porque ele disse: tu sois pó e do pó tu retorna. O que ele quer dizer com isso? Que nós só temos uma vida. Não temos duas vidas, né? Aí Deus mandou Jesus, o filho dele, para que possa haver uma salvação. Qual é a salvação? Depois do homem morrer, ele pode passar 200, 500, 1000 anos lá na cova. E Jesus, quando ele chegar, ele vai chamar aquela pessoa. Porque ele tem autoridade, ele tem poder para fazer isso. Aí é outra história, né? Mas relata o homem, e muitos sábios aí, que o homem tem sim uma segunda vida depois da morte, né? Engraçado que até o próprio Jesus, quando morreu, conta-se na Escritura que ele ficou 40 dias aqui na terra, né? O engraçado é que a Escritura não relata que outras pessoas viu Jesus. Só relata que os apóstolos viu, né? Outras pessoas não viu Jesus, só os apóstolos, né? É como você tem uma pessoa muito querida na família, essa pessoa chega a falecer, você fica com aquele complexo na cabeça e termina vendo ela, né? Algum batido na porta, alguma coisa na casa, você fica achando, você intui na sua mente que é aquela pessoa que está ali. Existem relatos da Bíblia que Jesus chegou num certo canto e comeu com os apóstolos, né? Para mostrar que ele estava vivo. Os apóstolos assou o peixe, pegou o pão e ele comeu. O que acontece, né?
São pessoas que pegam essas historinhas da escritura que tem e juntem num bocado para confundir a cabeça de pessoas que ficam achando que existe vida depois da morte, né? Você, como criatura de Deus, você tem o seu dom. Você foi criado obra e semelhança dele. Mas você é uma alma, um espírito que você é um fôlego de Deus. Não é nada mais do que isso, um fôlego. Com a morte do seu corpo, o seu fôlego evacua, acabou-se. Você não é mais ninguém, você é um pó. O seu corpo vai virar em pó. Aí o que acontece? Vem o homem, né? Porque o homem não gosta de ficar por baixo em nada, né? O homem não gosta de ficar por baixo em nada. O homem ele quer ser alguma coisa em vida e depois da morte ele quer ser também. Na verdade, o homem ele nunca foi nada na vida, né? Ele nunca foi nada na vida. O homem ele tem a vida dele, né? Não ama ninguém, porque o homem não ama ninguém, né? O homem ele tem aquele amor de momento, né? Ele tem aquela afeição por uma pessoa, né? Quando é de vontade dele ter aquela pessoa ao lado dele, ele faz de tudo, né? Ele condena uma pessoa, ele bota outra pessoa para fora, ele quer aquela pessoa ali perto dele, porque é a vontade dele. É a vontade dele, não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é outra. A vontade de Deus é que todo mundo viva, mas unido em um só pensamento, né? E isso aí, para acontecer, toda a maldade do mundo tem que ser acabada. Porque o homem, ele vive na maldade, né? O homem, ele vive na maldade, na ignorância, né? No orgulho, na ambição. O homem tudo ele tem a favor dele. De ruim, né? Porque Deus não aceita. O que o homem pensa materialmente, que ele não é isso que ele pensa, o homem é uma alma. Ele quer levar a vida dele todinha pensando como matéria. Ele não é matéria. Ele é uma alma, né? Uma alma vivente, que nem Deus falou, né? Uniu, pegou aquele boneco de barro, soprou e ele tornou-se uma alma vivente. Ele não vai querer ser, ele é uma alma vivente. Falando nisso, o homem ele vive todo o tempo como pensando que é uma matéria, né? Que ele se torna uma matéria porque ele fica sendo um nada, né? Fica sendo um nada, qualquer coisa atinge ele, porque ele é uma pessoa espiritual, ele é um ser, uma alma vivente, mas ele não age como, ele não faz a vontade do Senhor, né? E quando morre, ele quer ir para perto do Senhor, como é que pode? Passa a vida dele todinha, né? Agindo como matéria, quando morre ainda quer ir para perto do Senhor, porque se quando você morresse, você fosse para perto de Deus, não precisava mais de Jesus vir aqui julgar ninguém. O que é que você acha? Se todo mundo que morreu já está lá junto com ele, ele vinha fazer o que aqui mais? Vinha julgar quem? Vinha levantar quem da catatumba? Todo mundo que morre vai para lá. Todo mundo que morre vai para lá. Aí como é que fica isso? Essa história. Você acredita que o homem tem uma segunda chance? Uma segunda vida? Não existe. Agora, existe depois, né? Quando Jesus vir julgar todos, aí é outra história. Mas assim que o homem morre, ele fica lá na catatumba e não sai não. O povo quer acreditar que quando o homem morre, ele retorna para casa, vai visitar os amigos. Isso não pode acontecer. Assim ele não morria, não precisava dele morrer. O que é que você acha? O homem, ele quer assumir um lugar que não pertence a ele. O homem, ele quer saber mais do que Deus, quer saber mais do que a Escritura. O homem, ele quer saber mais do que qualquer pessoa.
E a sabedoria dele não inclui Deus, porque ele quer passar por cima das ordens de Deus, né? Porque se incluísse Deus, eles não faziam o que fizeram com Jesus. Resumindo, temos aqui um certo discurso que não leva muito a nós conhecer a verdade depois da morte, mas que Deus deixou claro que nós somos pó e do pó retornamos. Voltamos para o pó. Porque se o fôlego de Deus, junto com aquele boneco de barro, deu vida e tornou-se um homem, quando ele morre, ele retorna ao barro e não é mais ninguém. Morreu, acabou-se. Não volta. Não existe dois mundos. Só existe um. Outra coisa, os homens de religião, de estudo, de quando a pessoa morre, vai para o céu. Já no Novo Testamento, Jesus disse: fiz o céu para mim e a terra para os inocentes. Aí como é que fica? Veja a separação. Fiz o céu para mim e a terra para os inocentes. Quem é os inocentes? Somos nós. Nós vivemos em um mundo que não adoramos nem o próprio Criador, né? Queremos ser o que não é e não chegamos a adorar nem o Criador que criou você. Aí você veja como é que fica a história. O homem, de todo jeito, ele quer passar por cima até da palavra de Deus. E nisso, um dia ele vai ter que pagar, né? Tem que pagar e pagar caro. Ficamos por aqui e até outra gravação.